Bom, ainda em relação ao experimento de Oersted, o que que diz aqui essa questão? Ele fala o seguinte: suponha que um circuito, como mostrado no vídeo, montado aqui na primeira questão que a gente resolveu, ao redor do fio de cobre, por onde passa uma corrente elétrica, foi borrifada uma substância imaginária que reage intensamente à presença do campo magnético. Sendo as partículas da substância em suspensão no ar visíveis a olho nu, então a gente consegue visualizar essas partículas aí que foram borrifadas no ar, responda: qual que é a forma geométrica deve se formar ao redor do fio de cobre pela substância borrifada? Bom, vamos tentar aqui representar o que está acontecendo. Então imagina aqui um fio, né? Então temos aqui um fio de cobre e esse fio de cobre ele está sendo percorrido aí por uma corrente elétrica. E aqui vamos tentar aqui representar a corrente elétrica. Eu vou chutar aqui para cima, tá? É só para dar um exemplo. Então a corrente elétrica aqui está subindo. O que que o Oersted, na verdade, demonstrou? Que quando a gente tem um fio que passa uma corrente elétrica, vai surgir aqui um campo magnético, né, em torno aqui do fio. Então, esse campo magnético, ele é gerado aqui em torno desse fio. E ele é circular, né? Então, esse campo magnético aqui, ele é mais ou menos assim, é circular. Conforme a distância aqui do fio, menor vai ser a intensidade dele. Dá até para a gente achar aqui a direção do campo, né? Se usar a regra da mão direita, o dedão, corrente sobe, palma da mão aberta, a gente vai perceber que o campo magnético que está nessa direção, ou seja, no sentido aqui anti-horário, né? Então, o campo magnético está rodando aqui. Na verdade, olhando aqui para o plano da folha, eu poderia falar que aqui o campo magnético está entrando aqui no plano da folha e aqui o campo magnético está saindo aqui do plano da folha, tá bom? E o sentido, né, completo aqui seria um círculo aqui em torno desse fio aí. Se a gente borrifar uma substância aqui em volta desse fio, qual figura geométrica a gente observaria, né? Seria uma esfera? Não, não seria uma esfera, né? Seria mais ou menos um cubo? Piorou, né? Não seria um cubo. Uma meia esfera também não, um cilindro. Seria mais ou menos isso, né? Seria uma coisa cilíndrica, né? Então as partículas elas assumiriam posições aqui de uma forma mais ou menos cilíndrica, tá? Então prisma não tem nada a ver. Então talvez você ficaria com dúvida entre uma esfera e um cilindro, tá? Mas o cilindro ele se encaixa melhor porque as partículas vão se orientar aqui pelo campo magnético, formando aqui um cilindro, né, em torno aqui desse fio, tá? Então, que seria de fato a alternativa D como correta.